O Grupo Tapa tem mais de 50 anos de história no teatro brasileiro. Sua origem é em 1974, na PUC-Rio, quando um grupo de estudantes cria o Tapa ainda como um coletivo amador, ensaiando em casas e clubes. Em 79, o Tapa se profissionaliza no Rio com apenas um conto de fadas, que fica mais de um ano em cartaz e marca a virada para uma carreira dedicada ao teatro. Nos anos 80, já liderado por Tolentino, o grupo fortalece seu trabalho com grandes textos nacionais e internacionais, ganha projeção e começa a viajar pelo país. Entre 84 e 86, o Tapa se muda do Rio para São Paulo, em busca de melhores condições e um público mais estável, uma mudança decisiva para a companhia. De 86 a 2001, o grupo ocupa o Teatro Aliança Francesa, onde consolida seu modelo de companhia de repertório, elenco fixo, alternância de montagens e até 6 peças em cartaz ao mesmo tempo. A partir dos anos 2000, após deixar a Aliança Francesa, o Tapa passa por diferentes espaços até se estabelecer em um galpão na Barra Funda, onde aprofunda sua atuação pedagógica com cursos, pesquisa e treinamento em fala cênica. Mesmo enfrentando crises e instabilidade de patrocínio, o grupo mantém atividade contínua e se torna referência como uma das poucas companhias de repertório estáveis do país. Na direção, Eduardo Tolentino, fundador e encenador de mais de 60 montagens, imprime uma estética marcada pela sobriedade, precisão de atuação e foco na palavra. A crítica destaca seu realismo e a enorme atenção à articulação da fala. Clara Carvalho, atriz e diretora histórica, também assina montagens, e o Tapa recebe diretores convidados sob a curadoria de Tolentino. O elenco reúne nomes ligados ao grupo ao longo de décadas: Clara Carvalho, Valderez de Barros, Cris Couto, Cláudio Cury, Karen Rodrigues, Sandra Corvelloni, Luciana Carnielli, Zé Carlos Machado, além de um núcleo mais jovem que mantém a alternância de repertório. Essa convivência é vista por Tolentino como um motor pedagógico e um dos segredos da longevidade do Tapa. O rigor artístico, a precisão interpretativa e o cuidado com a palavra são marcas registradas da companhia. Seu repertório combina clássicos mundiais como Shakespeare, Chekhov, Pirandello e Bernard Shaw, com uma fonte de dedicação à dramaturgia brasileira, incluindo Nelson Rodrigues, Jorge Andrade, Arthur Azevedo e Machado de Assis. Entre os projetos mais importantes está o Panorama do Teatro Brasileiro, que revive textos fundamentais como Vestido de Noiva e Rastro Atrás. Ao longo de sua trajetória, o Tapa conquistou mais de 80 prêmios: Shell, APCA, Mambembe, Molière, Governador do Estado e Qualidade Brasil, e se firmou como uma das companhias mais respeitadas do país. E agora, vamos ouvir um pouco sobre o Tapa, da parte de dentro. A primeira pergunta é se você pode se apresentar como profissão, nome. Quem é você hoje como artista? Eu sou Paulo Marcos, eu sou ator, diretor, professor de teatro. Quem eu sou como artista? É uma pergunta rica, né? Eu acho que o meu lugar na arte está muito nesse encontro, né? Da educação e da arte, né? Acho que essas duas coisas funcionam muito juntas. Assim. Eu me vejo como um artista educador, ou um educador artista, né? Essas coisas não se separam muito, quer dizer, eu vejo o mundo, né, do ponto de vista, né, desse cruzamento aí, como um lugar de transformação, como um lugar né, onde o ser humano, né, se coloca em relação à vida de um modo estético, de um modo curioso, de um modo inquieto, né? Entende? Que é um pouco o lugar do professor, o lugar do artista, né? Alguns modos, assim, talvez mais humanistas, né? De enxergar a sociedade, o mundo, as pessoas. Acho que é nesse lugar. Legal. E qual foi o seu primeiro contato com o Grupo Tapa? Como você ingressou no grupo? Longa história, né? Foi assim. Vamos voltar, né? Lá para trás, a gente está falando dos anos 80, 1980 e tantos. Né? Foi um momento em que eu comecei a fazer teatro. Eu era jovem, né? Comecei a entrar em contato com o teatro e comecei a assistir teatro. Né? Naquela época existiam pouquíssimos grupos de teatro como tem hoje em São Paulo. Né? São Paulo hoje não, hoje que eu digo, nos últimos 30 anos, 20 anos, né? Se tornou um lugar onde o teatro de grupo floresceu, né? Isso tem a ver aí com a lei de fomento, tem a ver com arte contra a barbárie, algumas coisas que são importantes historicamente, mas enfim, São Paulo se tornou aí um lugar, hoje tem muito grupo de teatro em São Paulo. Na época que eu estou falando não tinha, né? Eu estou falando de meia dúzia de grupos que existiam, né, em São Paulo e talvez no Brasil todo.
né? Então eu estava na escola de teatro, já tinha visto algumas coisas do Tapa, tinha visto algumas montagens. O Tapa tinha acabado de chegar em São Paulo, porque na verdade o Tapa é um grupo carioca, né? Eles se formaram no Rio de Janeiro e vieram para São Paulo, se não me engano, em 86, 1986, quando o Tapa começou a apresentar aqui em São Paulo e acabou mudando para cá, né? Alguns integrantes lá do Rio mudaram para São Paulo. E aí, mais ou menos nessa época, 87, 88, sei lá, eu comecei a assistir, né, o Tapa. Eu tinha visto a Megera Domada, tinha visto Nossa Cidade, enfim, Raposas do Café, as montagens dessa época. E gostei muito, né, achava aquilo muito bom, muito bem feito, atores excelentes, né. E aí eu comecei a fazer teatro, me formei na escola. Mas aí o que aconteceu? Quando eu me formei, eu tinha a percepção clara de que a escola era muito pouco. Né? Um curso de 3 anos, 4 anos que você faz, na verdade, não te prepara para uma carreira profissional no teatro. Aliás, nenhuma carreira, né? Não é a faculdade que te prepara. É o que acontece na faculdade, depois do estágio, depois do primeiro emprego, depois, né? Você vai aprendendo, vai desenvolvendo e tal. Então eu saí da escola depois de 3 anos e eu sentia claramente que eu não estava preparado para, né, para uma atuação, assim, uma competência e tal. Eu falei, preciso continuar aprendendo. Onde eu vou continuar aprendendo? Com quem eu vou continuar aprendendo? Porque também não tinha, como tem hoje, né, um monte de escolas de teatro, um monte de, enfim. Aí a gente teve essa ideia, né, eu e a minha esposa, né, que também fazia esse mesmo curso, que é a Sandra Corvelloni, a gente, e agora, né, quando a gente vai, o que a gente faz, a gente falou, e o Tapa, né? E ele sabe mais, né? E se a gente for, né, se aproximar das pessoas do Tapa, for trabalhar no Tapa, enfim, buscar lá. Mas com essa ideia de aprender, né, de conviver com pessoas que sabiam mais que a gente, para a gente poder continuar aprendendo, enfim, continuar a formação. E aí nessa época, por acaso, a gente conheceu a Ana Lúcia Torre, né, que é uma atriz super importante, super famosa, que estava fazendo uma peça no Tapa. Era a Senhora Klein. E aí a gente comentou isso com ela, o que você acha? Né? Ela falou, te levo lá, levo vocês lá, né? Eu levo vocês lá. E aí nós fomos com ela levou lá, ela nos apresentou para o Eduardo Tolentino, né, que é o diretor do grupo, falou, que são jovens atores, né, estão se formando na escola e querem saber. Aí ele falou, nós estamos abrindo aqui agora, nesse momento, uns cursos, uns grupos de estudo, né, que existem até hoje. Era o primeiro grupo de estudo que eles estavam abrindo aqui em São Paulo. Vocês querem participar? Vem aí. E aí a gente começou a participar desse grupo de estudo lá no Tapa. Esse grupo de estudo era, nessa época, eu, a Sandra Corvelloni, tinha o André Garoli, tinha a Enad Faubel, tinha o Bruno Perillo, tinha a Lilian Blanc, o Fernandinho Paes, enfim, era uma porção de jovens, né, que estavam interessados, estavam aprendendo, tinha Inês Aranha, toda uma geração aí, né, de pessoas que começaram ali nesse lugar. E aí, a partir desse grupo de estudos, a gente foi virando do Tapa, né? Entendeu? A gente foi aos poucos participando de uma peça, fazendo, né, um trabalho, fazendo um processo. Eu trabalhei, eu fiz muito som, né, operação de som, de peça, eu gosto muito de sonoplastia e tal, então eu fazia sonoplastia para as peças, né, enfim. E aí dali que surge, que virou né, um vínculo maior, né, já está durando aí, sei lá, quase 30 anos, né? Sim. E quando você entrou lá no Tapa para esses grupos de estudos, essas primeiras participações como sonoplasta, o que te chamou mais atenção de primeira, assim, na forma que o grupo trabalha? A questão do texto, né? A questão da palavra, a questão de como eles falavam, né? Isso é muito, hoje ainda é assim, um diferencial, né? É um olhar sobre o teatro, né? Sobre o texto, sobre né, a ideia da ação vocal. Isso eu acho uma coisa muito poderosa e é uma tradição antiga, né? Isso vem lá dos italianos, vem do TBC, né? Da formação do teatro brasileiro moderno, que o Tapa pegou, né? Isso é uma coisa legal do Tapa e daquela época. Eles sempre trabalharam também, isso que eu falei, né? Eu vou lá no Tapa para trabalhar com pessoas que sabem mais que eu, eles faziam, eles chamavam e chamam até hoje, pessoas mais velhas para trabalhar com eles e aprender com essas pessoas, né? Então eles tinham feito peça com o Paulo Altran, eles tinham feito peça com a Beatriz Segal, a Beatriz já estava lá, né? Então eu convivi no Tapa, então o Tapa tinha o Tapa, Eduardo, a Denise Weinberg, o Brian, né, Penido, a Clara Carvalho, o Guilherme Santana, o Zé Carlos Machado, tinha ali as pessoas, né, o elenco do Tapa, que eram jovens, na verdade, né? Eu tinha 20, eles tinham 40, um pouco menos talvez, mas eles traziam pessoas de 60, a Sônia, né, que eu conheci no Tapa, a Sônia Oiticica, que foi a primeira Julieta do teatro brasileiro, né, a primeira mulher que deu um beijo na boca no teatro brasileiro, fazendo Julieta,
né? Eu trabalhei com a Natália Timber, lá no TAP, a gente fez o Oscar Wilde, né? Trabalhei com a Beatriz Segal, com Etty Fraser, enfim. E essas pessoas todas falam muito bem, né? Dessa tradição do texto, da dicção, de uma articulação. E aí isso eles valorizam muito e eu acho bem bacana, né? Bem importante. E para você, quais foram as peças do grupo que foram mais marcantes e quais das que você participou que foram mais desafiadoras para você? Bom, marcantes tem algumas que eu... Uma coisa muito marcante foi quando a gente chegou lá, eles estavam fazendo um projeto que chamava Panorama do Teatro Brasileiro. Isso foi muito marcante para mim. Eram peças de... Panorama do Teatro Brasileiro é o nome de um livro, né, do Sábato Magaldi, que foi um crítico muito legal, muito importante. Né, ele tem esse livro que é o Panorama do Teatro Brasileiro, quando ele conta um pouco a história do texto, né, da dramaturgia brasileira. E aí o Eduardo resolveu montar um pouco todas as peças do Panorama do Teatro Brasileiro. Mas na época que eu estava chegando lá, o Panorama, nesse momento, eram 7 peças brasileiras que estavam em cartaz ao mesmo tempo. Então a gente fazia 7 peças por semana, 7 peças diferentes ao longo da semana. Então tinha Nelson Rodrigues, tinha o Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, tinha Arthur Azevedo, tinha Jorge Andrade, tinha Vianinha, enfim, eram 7 espetáculos. E a gente montava isso, então tinha dia que tinha 2 espetáculos diferentes, então a gente fazia tinha a Morte da Severina, do Cabral. Então a gente fazia uma peça, desmontava o cenário, montava o cenário da outra peça, fazia outra peça, no outro dia era outra peça, enfim, era uma loucura. Mas era isso, era teatro brasileiro, né? Então o Vestido de Noiva, que eles fizeram, era maravilhoso. Eu não cheguei a fazer como ator vestido, mas eu estava lá, eu via todo dia. Tinha o Rasto Atrás, do Jorge Andrade, que era maravilhoso. Outras coisas marcantes. Essa que eu falei, o Major Bárbara, eu acho que é um espetáculo incrível, sensacional. Depois a Mandrágora, do Maquiavel. A Mandrágora a gente ficou mais de 10 anos em cartaz, fazendo. Foi muito legal, era incrível também. Recentemente, o Jardim das Cerejeiras, do Chekhov, também é um espetáculo bem bonito. Enfim, tem 30 anos aí, né? Acho que o TAP agora vai fazer quanto? Já perdi a conta. De 79? Fazer 50 já? Quase 50, 45, né? Talvez. Muito trabalho, né? Tem muita peça, enfim. Sim. E o que você sente que você viveu artisticamente só por ser um membro do TAPA? Eu acho que tudo, de verdade, assim. Aquilo que eu comecei falando, eu fui pro TAPA para aprender, né? Aprender coisas que eu não sabia. E eu acho que se eu não tivesse ido pro TAPA, eu não saberia até hoje, entendeu? Eu não teria aprendido, se eu tivesse, né, tentado uma carreira direto, sem essa estrutura, né, sem essa base, não sei se eu teria ido muito longe. Talvez eu já tivesse desistido lá atrás, tivesse virado, sei lá, feito concurso público. Mas entende? Eu acho que o TAPA me deu uma carreira, uma estrutura, um caminho. E por último, assim, para encerrar a clássica, né, qual o seu conselho para um ator jovem, que está se formando, igual a gente, que quer viver ativo no teatro de grupo no mercado de hoje? Tem 2 palavras importantes, né? Uma é ator jovem, né? Ator em formação, ator... Aí o meu conselho é estudar. Porque eu falei, eu levei 10 anos para eu achar que eu sabia. Né? E eu acho que isso é um pouco normal em qualquer profissão. Assim, né? Leva um tempo para saber de verdade. Né? Então, como continuar se formando? Né? Acabou, a sua escola se formou, fez lá, né? O Nelson Rodrigues, acabou, pronto nada, né? O que é agora? Vou fazer um curso de voz, vou fazer, né, uma fono, vou fazer yoga, vou fazer um curso de clown lá na Unicamp, eu vou estudar com a Denise Stokos, fazer um workshop, vou acompanhar o Grupo Galpão, que tá, entende? Tem que ir atrás. Né? A formação é muito mais do que terminar um curso de 3 anos, de 4 anos. Né? Então, o primeiro conselho tá só começando. Vai lá, né? Vai mais. Tem que ter mais fome, mais sede, mais curiosidade, mais experiência, né? Tem que fazer. Fazer. Agora, aí vocês usam outra palavra, que é mercado. Né? Isso aí né? Qual o conselho em relação ao mercado?
supera isso. Esquece o mercado, não tem mercado. Né? O que tem? Projetos, tem possibilidades, tem desejos. Faz. Né? Faz o que você quer fazer. Né? Não existe muitas, eu preciso ganhar um dinheiro para fazer. Tem que fazer um edital, né? Vou fazer um PROAC para montar uma peça. Estou esperando ganhar o fomento para não sei o quê. Ou uma lei Rouanet, né? Vou fazer uma lei Rouanet para não sei o quê. Quer dizer, tudo isso a gente faz e pode fazer. Mas se você for esperar você ganhar uma lei Rouanet para montar uma peça, vai demorar mais de 10 anos, né? Entende? Se você for esperar você ganhar um PROAC. Então, nesse sentido, eu acho, o que o jovem tem que fazer, na verdade, seja no início da escola, no fim da escola, é teatro amador. O que eu acho que está hoje em dia em São Paulo, no Brasil, muito forte e muito rico e muito interessante, é o teatro amador. Entende? Que é isso? É quem faz teatro porque está afim de fazer teatro. Não importa se ganha dinheiro, se está gastando dinheiro por causa disso, né? Está fazendo para aprender, está fazendo porque gosta, está fazendo porque tem algo para dizer. E isso não depende de dinheiro. Entende? Se você for fazer, porque tem um pouco essa ideia. Agora eu me formei na escola, eu tenho DRT, eu sou profissional e eu quero. Quase não existe isso hoje, né? Esse lugar, né? Vou contar uma historinha rápida. Quando eu comecei, há 40 anos atrás, não existia. O teatro profissional era uma coisa muito pequena, não tinha grupo quase. O que existiam eram os grandes atores que eram ligados à televisão. Né? Isso era uma profissão muito legal, um grande ator ligado à televisão. Fora disso não existia. Aí o que aconteceu? Nos anos 90, por aí, começou a surgir, começou a ter a lei de fomento, o PROAC, o Zé Renato, tinha a Funarte, começou a ter, digamos assim, uma visão profissional, né? Uma visão, recursos, começou a ter dinheiro para você fazer teatro. Por isso que tem tanto grupo, porque tinha dinheiro para ter tanto grupo. Entendeu? Isso anos 90, 2000, 2010. Aí o que aconteceu? Começou a diminuir. Né? A gente está numa curva de novo descendente agora. 2025 já não tem quase mais dinheiro para arte, para cultura. Né? Foi cortado, os governos vão mudando. Então, todos esses projetos que começaram lá nos anos 90 e que visavam ter um teatro de grupo, que visavam fomentar a arte, né? Estão em decadência. Né? Então está acabando o fomento, está acabando o PIA, está acabando o vocacional, está acabando o PROAC. Entende? É uma notícia ruim, mas qual é a notícia boa? A gente sempre fez. A gente fazia antes disso, fez com isso e vai continuar fazendo depois disso. Entende? Então, qual é o conselho? Não fique esperando o dinheiro, não fique esperando ficar rico com o teatro, não fique esperando. Faz o melhor possível, né? O mais honestamente que você pode, aprendendo o mais possível fazendo aquilo, tenta dar a maior visibilidade que você pode com aquilo que você está fazendo, e é real, e é isso, entendeu? E esse é o nosso momento. Né? Outro dia eu vi a Georgette Fadel dizendo uma coisa, que eu acho que é de encerrar, eu acho que é bom. Ela disse assim, a nossa geração, a nossa época, não vai ver, já não está vendo e não vai ver a coisa florescer. Né? Não é agora que vai florescer. Mas a nossa geração pode guardar as sementes. Entende? Então, qual é o meu conselho? Cuidem bem das sementes. Quem sabe um dia, né, elas podem florescer. Perfeito, muito obrigada, viu?